Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? E aí, meu povo, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, eu tô respondendo por tudo mim bem mesma. por eles, né? Pelo povo por também. todo mundo, porque eu quero que todo mundo esteja bem. Certo. O que a gente vai falar hoje, seu Rodrigo? Hoje você sugeriu o tema do você está acordado ou ainda é o que seus pais planejaram para você? E aí? Não sei, você que elaborou esse tema aqui. Eu tô quase certa que eu não sou nada do que meus pais planejaram pra mim. O que eles planejaram? Meu pai não, acho que não planejou muita coisa porque tá morto, então não faz muita diferença. Certo, mas um dia ele esteve vivo. Mas eu acho que quando ele tava vivo ele não planejou muita coisa, não. Nem quando vocês eram crianças? Não, acho que não. Eu não lembro dos meus pais terem alguma expectativa muito grande pra mim. Acho que eu venho de uma família que o pensamento sempre foi que eu tinha que arrumar um marido pra cuidar de mim, né? Ou quando não é aquele negócio do 90% das famílias da periferia que é estude, vá na escola que é sua obrigação e assim que terminar a escola vai arrumar um trabalho pra ajudar a pagar as contas porque eu não sou obrigado a comprar tênis pra você. A minha família foi bem assim, então, a gente normalmente é assim. Eu venho de uma família que não tinha condição e querer ser desenhista era uma coisa tipo Jesus é o fim do mundo, porque... Querer ser artista é uma coisa... Até porque não faz parte do dia a dia, né, Lu? Dessas famílias. Ter alguém que é artista... Não, assim, engraçado. Na minha família, por parte de pai, tinha artista. Certo. Minha avó... Por parte de pai, minha tia era... Ela é design de interiores hoje, né? E ela pintava, então ela era pintora, então ela aproveitava do trabalho dela. Mas nunca foi profissão, né, Lu? Não, mas chegou a ser. Porque ela inseria muito a arte dela em todo o trabalho de decoração. Ela sempre vendia um quadro dela junto com as coisas, e além de toda a outra competência dela que já existia. E essa minha avó, ela me apoiava bastante quando eu falei que eu queria ser desenhista de mangá. E ela era casada com um japonês real. Não que o japonês não é real, né? Sim, um japonês imaginário. Você tá dizendo japonês que nasceu no Japão. Isso. No segundo casamento dela. No segundo casamento dela, ela era seu casada vodrasto. com meu vô. E ele lia japonês, tudo, mas ele, tipo, apoio zero pra essas coisas. Mas meu avô era aquele tipo que não conversava com ninguém, é uma pessoa bem calada. E essa minha avó, ela incentivava bastante que eu fosse artista. Certo. Não posso reclamar do meu pai também. Meu pai trabalhou em jornal a vida inteira. Ele trabalhava no jornal na época que se recortava as letras e montava o jornal na mão. Montava ali, né? Então, ele sempre teve contato com pessoas, com artistas, porque era uma época artista, jornalista, tudo aquilo, né? E o Maurício de Souza, na época, era um dos que apareciam muito no jornal, então ele apoiava, ele achava que era uma coisa legal, que era uma profissão que existia, que podia funcionar. Então ele comprava as canetinhas pra eu fazer arte final, ele comprava gibi pra mim, pra eu poder ver, pra eu copiar, mas não tinha condição de pagar uma escola pra aprender a desenhar essas coisas. E essa minha avó, quando ela soube que eu gostava de mangá, ela, duas vezes por ano, ela pegava pra mim, e ela era de família italiana, então ficava bem engraçada a cena. Ela colocava R$50 no envelope, e ela me entregava aquele envelope, sabe, com o dinheiro dele, porque ela dava escondida do meu avô. Tipo Sopranos. Porque meu avô não gostava que incentivasse isso. E ela me dava pra eu comprar mangá, que eu encomendava na Fonomag, demorava 3 meses pra chegar do Japão. Fonomag é uma loja, ainda existe ela aqui em São lá na Paulo. Liberdade, mas na Rua da Glória. Mas ela teve até lá perto da Paulista, essa loja, tudo, então ela importava. Não, você tá falando de outra loja. Essa é outra loja? É outra, Fonomag é aquela Fonomag. Ah, tá. Não, mas enfim, elas importavam mangás e material japonês. E aí eu ia lá pra encomendar os mangás que eu queria.
Dava pra eu comprar 2 mangás na época, com R$50. Às vezes 3, dependia da cotação. Da cotação do iene. Aí, então, quando dava pra comprar 3, eu importava, demorava 3 meses pra chegar. Sim. E quando eu recebia, eu pegava e ficava copiando aqueles mangás. E meu pai comprava as canetinhas pra eu fazer arte final. É porque não entendia nada que tava escrito ali, não entendia. Então... Eu inventava as minhas próprias histórias, é por isso que minha imaginação é boa. Que mundo, porque né? A interpretação de texto ali era minha. Engraçado isso, né, Lu? A gente comprava material, eu cheguei a comprar em sebo. Por exemplo, gibis do Homem-Aranha, tudo em inglês, eu não sabia inglês. Cheguei a comprar os mangás do Akira, todo em japonês. Também não sabia ler. Mas sabe que... E outra, rapidão. A gente consumia também as VHS e depois os DVDs dos animes também, todo em japonês. Às vezes, até os fansubers, que são... É um grupo de pessoas que fazem tradução na internet. Isso, coloca a legenda. Sabe, coloca as legendas. Mas eu comprava pela arte, porque eu sou o tipo de pessoa que ainda compro quadrinhos pela arte. Às vezes, a primeira coisa que me pega quando eu vou comprar um gibi é o desenho. Se eu abrir e achar o desenho fenomenal, eu não quero saber a história, eu vou comprar. E eu confesso que eu tenho um gibi que eu até nunca li ainda, mas eu comprei pela beleza que aquilo tinha. E o mangá pra mim era isso. Essas pessoas me apoiaram, eu não posso reclamar disso não. Essa minha avó apoiou. Meu pai também, do jeito que ele pôde, da maneira que na cabeça dele funcionava. Porém, ainda assim, eu deveria encontrar um marido para eu casar, que aí ele ia sustentar esse sonho. Afinal de contas, isso era um sonho. E afinal de contas, você é uma mulher também, né? Não, e na minha família, a mulher é sustentada pelo marido. Engraçado porque a maioria das mulheres não são assim nela, mas elas acham que as filhas e as netas, elas precisavam que isso acontecesse. É engraçado, as minhas avós, a minha própria mãe, ela nunca precisou de um homem para cuidar delas. Elas sempre deram os pulos delas. Mas comigo, todas elas acharam que eu tinha que ter alguém para cuidar de mim, porque talvez viam de alguma maneira que eu, pelos meus anseios de vida, pelo que eu queria ser artista, eu não ia conseguir. Então talvez se eu tivesse um homem que me bancasse, ou que te colocasse nos eixos para um trabalho comum, ou não? Não era nem isso. Era só para ele me porque era o que, por exemplo, uma das minhas avós era assim. Então ela tinha um homem que bancava? Eu vou falar assim de uma maneira rude, né? Mas é uma maneira vulgar. Mas que cuidava dela, porque ela não trabalhava. Então ela era dona de casa, ele provia, ele já era aposentado, tudo. Então ela podia pintar os quadros dela, ela fazia pano de prato, tudo isso. Então elas pensavam da mesma maneira. Sim. Porém, eu nunca achei isso. Eu sempre tive uma repulsa muito grande de pensar que eu ia arrumar um homem pra cuidar de mim. Eu nunca precisei que ninguém cuidasse de mim. Sim. Então eu, desde pequena, comecei a trabalhar. Então, quando eu conseguia um emprego com o meu pai, porque meu pai arrumou um emprego num lugar... Você não tem idade pra trabalhar. Não tinha, né? Eu tava com 14 anos. Não era idade de 13, 14 anos. Pra ter um emprego, né? E eu trabalhava no horário depois da escola. E eu trabalhava lá com ele e nisso eu podia comprar meus gibis, coisa boba de comprar minhas canetinhas, porque não dava pra pagar um curso de desenho. Então era como desenhar mangá, eu tinha quase todas em casa. Certo. Mas eu não conseguia entender o que era o raio das cabeças, então eu tinha um pouco de problema pra fazer isso certo. São 7 cabeças e meia, são 8 cabeças, que raio de cabeça, que cabeça é essa que você tá contando? Mas mesmo assim eu olhei e fiz, não, eu vou arrumar um emprego, eu vou conseguir e tal. E eu passei minha vida inteira trabalhando em várias coisas. Como já foi falado no programa anterior. Sim, não, e assim, ainda no programa anterior a gente comentou muito das coisas que a gente estudou porque a gente quis, né? Não falei de emprego de telemarketing, emprego de... Não, é verdade. De auxiliar administrativo... Fazendo, como que é? Diagramação em jornal. Eu trabalhei como digitadora, eu trabalhei em arquivo.
Eu trabalhei num monte de coisa pra poder conseguir chegar nessa parte do que eu queria ser. Mas então você teve apoio. Não, peraí. Vamos falar que eu tive apoio de 2 pessoas quando até meus 15 anos. Sim. Depois disso, quando meus pais se separaram, eu nunca mais tive contato com meu pai, sumiu no mundo. Uhum. Essa minha avó também nunca mais falou, porque uma vez que eu deixei de ser... Era a mãe do seu pai? Uma vez que ela deixou... Meu pai deixou de ser marido... Deixou de ser família. Ele deixou de ser família, então ela também se desvinculou da gente 100%. Uhum. E minha mãe nunca me apoiou. Nossa, apoio zero. Uhum. E eu, na verdade, até desmotivava. Uhum. Porque, afinal de contas, você ser artista não era uma coisa legal. Não é uma coisa que vai te dar futuro e tal. Mas o futuro que eles pleitearam pra mim, de repente... Eu tinha uma avó minha que... Meu filho, que ela tentou de me arrumar de médico, porque ela era enfermeira... Então, o que ela tentou me arrumar de médico pra... Não, a melhor é a ideia. Eu vou colocar você pra você trabalhar de recepcionista, pra você, quando for trabalhar, dar em cima dos médicos, pra que, de repente, você faça um bom casamento. E o médico que era o amigo dela, que ia me colocar nisso, ele chegou pra ela e fez assim, não vai dar, querida. Ela fez, por que não? Você pode dar a vaga. Ele, que eu testo todas antes. E ele, eu não vou querer fazer isso com a sua neta. E aí minha avó decidiu que não era uma boa ideia. Mas mesmo assim, ela sempre tentou, você tem que fazer um secretariado, porque você tem que estar no meio de homens bons, de homens que têm carreira. E eu olhava e falava, eu não preciso de um homem, cara. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de comprar caneta de glitter. Uhum. E como é que eu vou pedir 10 reais pra eu comprar uma caneta de glitter? O cara vai falar assim, por que você precisa dessa porcaria? Escreve com uma Bic. E eu vou falar, não, eu quero uma caneta de Bic, amigo. Uma caneta glitter. Uma caneta glitter pra eu poder escrever no meu caderno hoje é dia 11 de outubro de 2020. Uhum. Pra que você precisa disso? Não sei, mas eu quero ter, enfim. Eu posso ter. Eu posso ter, porque eu trabalho, então eu pleiteio as minhas coisas. E quando as pessoas viram que elas não podem te dominar pra você se tornar o que elas querem que você se torne, normalmente elas te desmotivam. Quando elas não desistem de você, né? Assim, eu tive as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E pra mim, trabalhar em outras coisas sempre foi uma escada pra eu chegar onde eu queria chegar na vida. Tá, você trabalhava, fazia outras coisas porque você tinha vontade de ser artista. Aí isso vinha pra um curso que eu queria fazer, pra um material. Vale lembrar, gente, que pra você ser artista no Brasil... custa-se muito caro. Material de arte é caríssimo. A gente vem de uma época, vamos situar as pessoas, que não existia toda essa tecnologia que hoje tem. Mesmo que existe, né? Não, se existisse, era mais impossível ainda pra gente ter. Porque vale lembrar que um computador, para que funcione... Isso eu tô falando uma coisa básica, tá? Um computador que funcione um Photoshop tem que ser um computador potente. Para você usar uma mesa digitalizadora para fazer o desenho... você tem que aprender a mexer no Photoshop, que também não é tão fácil assim. Aí você tem que comprar uma mesa digitalizadora ou a tablet, como que a gente fala. Hoje tá acessível. Mas mesmo assim é um acessível que custa R$500. Mas ainda na nossa época... muito mais caro. Era muito mais caro, era muito mais difícil. E não tinha todas que tem hoje. Não tinha variedade. As opções que tinha... Era Gênios. Era Gênios. E a Wacom. E a primeira vez que eu fui usar uma foi porque o Rodrigo me emprestou a que ele tinha. Que era muito simples. Porque eu fazia tudo no mouse. E assim, era o computador do meu irmão. Então, eu não tinha liberdade de utilizar. Então, quer dizer... essa coisa do apoio, as pessoas mas você teve 2 pessoas, mas na hora do vamos ver mesmo, apoiar enquanto a gente é criança, nossos pais apoiam até a nossa ideia de virar borboleta, se você quiser. Aí na hora que precisa começar a entrar dinheiro em casa... na hora que você vira mini adulto, que é com uns 14 anos naquela época, 13, 14 anos... Eles querem ver o Faz-me Rir. E o Faz-me Rir não é feito com desenho. Não dá. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sempre busquei. Então eu fazia curso gratuito nas prefeituras. Eu corria atrás de lugares que dava curso. Pra eu poder tentar aprender. E vale lembrar uma outra coisa.
Situando aqui, eu e a Luciana, eu cresci na periferia, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo. A Luciana também Santo André. E ela chegou a morar numa época em São Bernardo e tal, mas na periferia também. E aí o que acontece? Quando você não é a realidade. Pouquíssimos amigos meus, eu morava na Coab, e nesse prédio na Coab tinha 40 famílias. Era eu e mais um que lia história em quadrinhos. Então não era algo que eles liam. Então assim, com 13 anos de idade, os moleques estão saindo para trabalhar de office boy, eles não estão falando de história em quadrinhos. Não. Então, A menina da meia idade já tá grávida na escola. Então, e aí foi com essa idade que quando minha mãe ela arrumou um trabalho, ela começou a comprar pra mim. Eu tive a oportunidade, não, foi mais tarde, 14, 15 anos. Que aí eu tive a oportunidade de começar a comprar gibi de banca de jornal. Porque antes disso, eu lia os gibis de tipo sebo. Tinha um senhor que vendia histórias em quadrinhos e revistas e livros na feira. Então eu consumia, era anos 90, eu consumia coisas dos anos 80 e início dos anos 90, que era o que tinha no sebo. Sim. Então, não é esse bando de informação, essa facilidade essa coisa que tem de hoje era totalmente, sabe, difícil de você conseguir. Quando pra eu conseguir saber dos cursos da prefeitura, eu tinha que ir até a biblioteca da cidade, pegar a revista, que ia ter as oficinas e cursos, pra você ir lá, olhar e se inscrever 6 horas da manhã no curso. E ainda torcer porque seus pais dessem dinheiro da condução pra você conseguir ir. Muitas vezes eu fui a pé até o curso e eu morava longe. Você lembra onde eu morava? Longe. E eu ia a pé até o centro de Santo André pra poder fazer os cursos que ficavam na prefeitura. Porque... Aí que tá esse negócio da falta de apoio que a gente fala, porque... O apoio não é só... ninguém tá falando de não dar dinheiro, às vezes, por não ter. Não. Às vezes é por não querer mesmo, porque não acha que aquilo ali é alguma coisa que vai servir pra você de alguma maneira. Tô falando de ruindade, sim. Porque entra num ponto de que os nossos pais, às vezes, eles são tão egoístas em achar que o futuro brilhante que você tem que ter é diferente de qualquer coisa do que eles tiveram. Ou do que você tá planejando. Ou do que você tá planejando, porque o seu planejar é meio idiota, que eles vão minar a sua ideia, talvez a sua vocação, talvez a sua vontade ou seus anseios, porque eles acham que aquilo não é o melhor pra você, porque eles já viveram e eles não sabem diferenciar o tempo deles do seu. E lógico, a gente há de compreender que nossos pais às vezes vêm de épocas que ele tinha que trabalhar pra sustentar os filhos. E tá tudo certo. Era isso que tinha de... Realidade? De realidade, do que é a vida. A vida é isso, é você casar, ter filho e pagar conta. E você vai morrer e acabou. Quiçá ter uma casa. Trabalhar pra ter uma casa era tipo o ápice dos meus pais. Era tipo, você tem que ter uma casa. Meu pai e minha mãe nunca compraram um imóvel. Minha mãe mora de aluguel até hoje. Então, não chegaram nem nesse objetivo. E então, quando você fala que você vai ser... E assim, a mulher ela já vai sofrer uma discriminação muito maior de famílias mais periféricas e que tem menos essa educação do que às vezes o homem. O meu irmão teve uma educação diferente da minha. A maneira que o meu irmão era visto como se ele tinha mais responsabilidade do que eu. E então o investimento foi feito nele para que ele se tornasse, até mesmo porque eu ia encontrar um homem assim como ele, bem estruturado para cuidar de mim. Então, a ideia do cuidado da mulher era 1000 vezes menor. A mulher não precisa disso. Malemar precisa estudar. Então, quando a gente fala disso, também entra toda essa parte. Então, eu acho que aí entra em todos os sentidos, né? Quando a gente vai falar, você é o que eles querem que você seja ou você se tornou independente?
Ou você acordou, ou né? Você... Como é o nosso tema aqui. Porque eu digo uma coisa, do momento que eu vi que eu tinha duas opções na vida, ou ser aquilo que eles acharam que era o melhor pra mim, e arrumar realmente um cabra pra me ajudar, certo. Ou eu ia trilhar o meu caminho. E na hora que eu fosse trilhar o meu caminho, provavelmente eu ia ficar sozinha, não ia ter apoio de ninguém, nem mesmo com quem... Apoio, quando a gente diz, é tudo, seja emocional, financeiro. Apesar de financeiro eu nunca pude contar, porque a gente não tinha. Mas o emocional, que às vezes eu acredito que seja os principais, né? Os principais pilares, não teve. E eu olhei e fiz... Não, cara, então dane-se. E nisso eu tive que trilhar um caminho todo sozinha. Eu tive que olhar e falar, não, vou trabalhar ali, aqui, acolá, e eu vou fazendo meus corre ali pra conseguir juntando as moedas, as coisas com a arte que eu quero, porque uma hora eu vou chegar lá. E aos trancos e barrancos. E entra uma outra coisa, né, Lu? Faculdade era uma coisa de se pensar que era impossível, gente. Ainda mais, ainda você, assim, né? Acredito que se fosse uma faculdade que pudesse vir um futuro... Talvez existisse um futuro... Não, eu quando quis fazer faculdade, eu fui atrás de federal sim. E das públicas, né? Então, na época, eu fui prestar a Unesp, certo. Para artes plásticas, porque era o que tinha. Mas o que eu queria mesmo era o FMG, porque lá tinha a parte de artes e tinha uma pós, acho que era uma pós, eu não lembro muito bem. Era um curso complementar. De animação. E eu olhei e fiz, caraca, mano, olha isso. E eu falei, não, fechou, eu vou pra Minas, eu arrumo um emprego de qualquer coisa, afinal de contas eu já fazia isso. Certo. Eu posso morar no alojamento porque tinha um esquema pra quem vinha de fora, então tinha um valor que você pagava, mas porra... Eu olhava e falava, vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Quando eu falei dessa faculdade... Ninguém, não teve um. E você pensa que eu não trabalhava na época. Né? Tudo você paga em inscrição, você paga tudo. Pago. Mas não teve um pra me ajudar. A Unesp, eu consegui isenção de taxa, levando documentos, provar que eu era pobre, que não podia pagar. E eu consegui me inscrever pra Unesp. Foi a única que eu consegui. Estudei o ano inteiro. Só que um dia antes da minha prova, tinha a prova de habilidade específica e falaram assim, você tem que fazer coisa com óleo. E eu fiz, gente, eu não sei nem mexer no óleo. Aí eu tinha um amigo que ele pegou e falou, não, tem um amigo que sabe mexer com óleo, eu vou te levar na casa dele. Ele falou que ele te mostra pelo menos o básico pra você conseguir. Eu fiz, então fechou, né? No dia que eu ia encontrar com esse meu amigo, eu comecei a ter uma dor bizarra, fui pro hospital, passei 10 dias internada, perdi a prova. O coitado do meu amigo ficou lá esperando na estação, ninguém lembrou. E eu perdi a prova, não consegui prestar o vestibular aquele ano. E eu digo que foi bom. As pessoas falam, nossa, mas você perdeu. Não, foi muito ruim. Na hora que eu no dia da... Eu falo assim, não dá nem pra falar pra vocês que eu chorei, porque no dia eu tava chapadona de Buscopan, porque eles achavam que eu tava tendo apendicite. Primeiro acharam que era um aborto. Eu falava, só se for Jesus Cristo, porque, né? Não, é do pai, é o pai dele que faz isso. Sai pegando as mulheres, Jesus não faz nada novinhas. Disso. O pai dele o pai dele podia ter me pegado. E aí eu peguei e fiz, gente, não dá pra ser um aborto. E aí eu nunca descobriram que eu tive. Provavelmente foi alguma coisa de ansiedade muito grande que bateu e bateu no físico. Ou foi alguma coisa de rim mal descoberta. Porque depois você teve problema no rim, eu sempre tive problema no rim, então pode ter sido também. Mas enfim, perdi a prova e fiquei chateada. Mas hoje, quando eu olho lá atrás, eu falo ainda bem. Porque eu tenho certeza que eu teria passado, porque eu estudei muito, assim. Você estava preparada. Eu estava preparada. Eu estudei muito aquele ano, eu me dediquei mesmo. Mas eu não ia conseguir bancar. Ia ser uma frustração muito maior, hein? Porque é uma faculdade que era muito cara e ninguém ia me ajudar. Eu não ia ter ninguém pra olhar e falar, não, peraí, a gente junta umas moedas aqui, a gente compra o material... Não. E material de arte. Material de artes é caríssimo. E outra, na faculdade, eles pedem
bando de material e usa uma pincelada em cada coisa. Então, quer dizer, foi bom porque a frustração ia ter sido muito maior, porque eu não conseguia acompanhar a faculdade em relação financeira, porque eu não ia conseguir. E assim, quando eu falo, mas você não fala que você trabalhava de qualquer coisa, então, mas quando você trabalha de qualquer coisa, você sabe quanto você ganha, né? Ganha qualquer coisa. E a gente tá falando isso de 2004. 2003, 2004, 2005. Quase, foi mais ou menos a época que a gente se conheceu. Isso. Então, eu tô falando aí de um salário mínimo e olhe lá. 200 conto. E olhe lá. Se eu ganhasse o salário mínimo, porque a maioria das vezes nem o mínimo eu ganhava. Então, mas... Era sempre trabalho sem registro, sem nada dessas coisas. Mas então... é engraçado porque a gente também tem que olhar e se desvincular dessa coisa de se tornar o que os pais querem que a gente se torne. Conta um pouco sobre você pra gente poder entrar nisso. Não, eu por exemplo, na minha família... Vocês estão ouvindo o ódio? O ódio ao cachorro, ele tava quieto até agora, mas agora ele resolveu ficar odioso. Então, na minha família, se você for ver na parte da família do meu pai, da minha mãe, por exemplo, ninguém toca um instrumento musical. Então, artístico, zero. Zero. O do meu pai, eu pouco tive convivência com a família dele. Mas... Então, também... Não, mas não deve ser muito diferente. Não era muito diferente. Era aquele negócio de todo mundo trabalhar e não importa o que, se você tá precisando de dinheiro, então você faz um trabalhinho aqui, outro trabalho ali. Minha mãe, ela vendia roupa, minha mãe, ela vendia doce, minha mãe, ela fazia sorvete. Tudo que pôde fazer pra segurar as pontas, fez. Meu pai trabalhava também. Acho que a única coisa que sua mãe não fez diferente da minha foi faxina. Fez também. Fez faxina? Fez também, no futuro. No futuro? No futuro. Já Depois, todo mundo ficou desempregado em casa, ela começou a fazer faxina. Ela e meu pai iam fazer faxina na casa das pessoas. Enfim, então, você querer ser desenhista, eu tive um tio que ele era copista. O que seria um copista? O copista é aquela pessoa que ela pega um desenho que já existe e ele copia. E hoje isso tem outro nome. Método fanart. Não, era diferente, Lu. Porque assim, o copista, ele normalmente, naquela época, ele trabalhava em coisa de têxtil, camiseta, estamparia. Então, esse meu tio, ele pegava os desenhos, por exemplo, era a época dos Trapalhões. Então, ele fazia os desenhos dos Trapalhões, mandava, mas assim... vocês estão ouvindo o que eu tô falando. Usa aquelas folhas quadriculadas. Exatamente, tudo isso. É uma coisa que é técnico total. Total. E qualquer um consegue, assim, qualquer um... Não consegue. Consegue fazer, porque é uma metodologia. A com aquele negocinho você vai todo. Juntando. Isso. E assim, totalmente subemprego. Então, a referência de arte que nós tínhamos em casa era ele. Sim. Que é um cara que trabalhava no subemprego. E, tipo, ninguém merece isso na vida. Então, é muito complicado. Minha mãe, ela sempre comprou história em quadrinhos pra mim. Mas era uma questão de leitura mesmo, né? Da leitura e tal. E, então, sempre li história em quadrinhos e fazia parte do meu dia a dia. Eu colecionava, né? Eu tinha muita história em quadrinho, eu ia lendo e tal. Mas, se você fosse parar pra pensar, quando nós éramos crianças, existia várias histórias em quadrinhos. Existia o Pequeno Ninja, existia a Turma do Arrepio, a Turma do Alegria, Turma da Mônica, toda essa turma. Aí veio Xuxa, Angélica, tinha gibi de tudo, gente, nos anos 90. No 92, 93, tinha gibi de tudo. Só que depois, todo mundo caiu. E só ficou Turma da Mônica. Então, se você queria trabalhar com arte no Brasil, era Maurício de Souza. Sim. O que foi a nossa intenção, como acho que da maioria. A maioria, E era trabalhar com o Maurício de Souza. E para você fazer algo diferente do Maurício de Souza, você tinha que trabalhar numa agência de publicidade. Mas para você ser um artista de uma agência de publicidade, você tinha que ter feito uma Pan-Americana, uma FAAP. Então já era aquele negócio. Dificultava só pelo pedido de uma faculdade. Exatamente. Eu perdi trabalho
eu perdi trabalho em trabalhar num estúdio, porque eu não tinha faculdade. E nem era um estúdio gigantesco que fazia trabalho para didático, né? Que a gente chama didático, são esses livros didáticos que entregam nas escolas. Porque a gente fala assim, o didático. Didático é didático, gente. É o que vocês pensam em livros em relação a isso, qualquer coisa. E não me aceitaram porque eu não tinha faculdade. Como se a faculdade te melhorasse para você desenhar. Vale lembrar uma outra coisa também para os desenhistas, os artistas que estão ouvindo a gente. Você não precisa ter faculdade para saber desenhar. Gente, desenho é portfólio. É portfólio. Portfólio forte. A faculdade de design, essas ela vai coisas, te ajudar para o trabalho, às vezes, no exterior. Exatamente. Porque, às vezes, por causa de documentação. Mesmo assim, ela pega, por exemplo... você vai trabalhar com... Mas isso para trabalhar no local, é isso que eu tô dizendo. Isso. E você é apresentado para tudo. Para um Photoshop, para um 3D, para isso, para aquilo, mas eles não aprofundam nada. Como toda faculdade, né, Exatamente. gente? Você dá uma pincelada, mas, né? Lu, para mim, durante muitos anos na minha vida, você sabe disso, eu acreditava que eu não tinha chances de trabalho, essas coisas, porque eu não tinha faculdade. Para eu mudar esse meu padrão de consciência, demorou um bocado. Sim. Porque eu acreditava nisso. Eu via todos os meus amigos que eu gostava de artista, como eles fizeram um curso de artes comigo, eles conseguindo trabalho, porque eles tinham faculdade, e eu ficando para trás... Você achava que era eu começava disso. Não, e naquela época, de fato, isso era uma coisa que atrapalhava. Isso. Não é tanto como é hoje. Com a internet, com esse boom que deu, com esse negócio de você conseguir falar direto com o cliente, essas coisas, meio que isso foi, tanto é que as editoras aí, tá tudo pedindo desespero, porque caiu o trabalho. Sim. Então, quando a gente começa a olhar e fala assim, eu estou acordado, de verdade, eu entendi o que eu sou, eu entendi o que eu gosto de fazer, ou você ainda está fazendo o que seus pais falaram, que seu marido, sua esposa... porque às vezes os seus pais falam assim, mas é estabilidade. Você vai conseguir comprar uma casa, vai ter um carro. Estabilidade na vida, sabe, gente? Eu acho isso um conceito engraçado, né, de estabilidade. Se você não é funcionário público, você não é estável de nada. Eu acho e torcer para que o seu departamento não seja privatizado, né? Ou que ele deixe de existir, como muitas profissões já deixaram de existir. Exatamente. E você olha e fala assim, tá bem, eu entrei numa empresa que talvez... eu fiquei nela 3 anos, quase 4. Ali, todo mundo falava, nossa, mas ali é estabilidade, porque... eu era praticamente... Eu era chefe do departamento, porque era só eu lá trabalhando, então eu era chefe. E você que assinava, era tudo. Era responsável. O meu supervisor, ele me deixava responsável por tudo, então eu era a chefe do departamento. E eu poderia ter ficado lá a vida toda. Só que não. No outro ano, quando eu pedi pra sair, porque... a gente conseguiu começar a fazer com que o desenho desse certo e tal, e eu pedi pra ser mandada embora. No ano seguinte, entrou uma terceirização nova e mandaram embora todos os funcionários antigos. Todos. Não ficou um. Entrou só pessoas novas porque eles queriam pagar menos. Então, quer dizer, eu já ganhava pouco. Imagina se eles tivessem ganhar menos pra responsabilidade que a gente já tinha. Então, estabilidade é uma ilusão. É uma coisa que você cria pra parecer que vai ser menos assustador. Pra você ficar menos preocupado com o futuro. Pro seu futuro ser menos assustador, né? Porque, assim, é importante você saber o que você quer fazer, sim, né? Afinal de contas, não pode ser tudo a moda caralho. A gente tem que ter tem que ter responsabilidade, né? Talvez os nossos pais devessem ter confiado mais do que a gente... de confiar em dizer de uma maneira que você tem que ser mais responsável e menos impulsivo, talvez, em algumas situações. Apesar que eu vou dizer pra vocês que 90% da minha vida é impulso e 90% e 85% deu bem certo. Então, deu mais certo do que errado. Eu não vou dizer pra vocês que o meu impulso foi ruim nenhuma vez. Eu acho que a maioria foi muito boa. Toda vez que me deu uma ideia maluca na cabeça, eu fui atrás e deu certo. Mas
mas eu também nunca foi sem uma estrutura de pensamento, né? E talvez confiar um pouco mais no filho, porque às vezes parece que os nossos pais esquecem que a gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode falar idiotice, mas isso não quer dizer que isso não me caracteriza um profissional competente. Um adulto, né? Um adulto. E a gente, às vezes, como profissional, é completamente diferente da pessoa que você tá vendo aqui, porque na vida real, quando não é no nosso círculo de amizade, a gente tem que agir diferente, especialmente quando é no profissional, porque é outra coisa. Eu sou uma pessoa que o meu trato com o meu cliente, eu sou uma pessoa que eu odeio falar no telefone. Uhum. Mas quando eu estou trabalhando, o meu trato com o cliente vai ser o melhor que eu puder. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou 100% diferente do que vocês vão me conhecer. Numa roda de conversa no meu profissional. E às vezes, essa coisa de... como a gente comentou, eu compreendo que as situações para eles foram mais difíceis, né? Muita coisa aconteceu. A gente, quando tem 20 anos, a gente olha e fala assim, mas comigo vai ser diferente. De fato, eu sempre espero que seja. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado com o embate, porque ao mesmo tempo a gente não pode ser escroto com os nossos pais, porque eles sabem, eles têm a preocupação do que a vida deles foi tão difícil, eles não querem que você passe, mas ao mesmo tempo que eles precisam deixar com que você passe. Quebrar a cara faz parte do aprendizado. Sim. Às vezes ver que aquele plano, aquela coisa que você ama fazer, às vezes não vai dar certo, que você vai precisar trabalhar de outra coisa. Mas você precisa fazer, né? Porque às vezes você ama. Porra, até dar certo o trabalho com o desenho, a gente demorou um tempo. Demorou. Ao mesmo tempo que demorou um tempo, a gente ter confiança de olhar e falar assim, gente, tá dando certo mesmo isso? E você olhar e falar, tá dando certo. E porque você olha as pessoas ao redor, às vezes elas olham e falam assim, ai gente, mas qualquer hora vai dar tudo errado. Mas a vida de todo mundo pode dar errado a qualquer momento, hora. E vale lembrar uma coisa, né? No meio dos artistas, existe uma soberba, uma arrogância. Nenhum artista perde. Nenhum artista perde. Então, nós vamos convidar um amigo nosso aqui para conversar um dia, o Adelson, sobre isso. Nunca o artista perde. Tá cheio de boleto para pagar. Mas ele nunca vai falar pra você que ele foi numa feira e a feira foi ruim pra ele também. Ele não vendeu nada. Ele sempre vence. Passar por situação difícil tá aí pra todo mundo. Eu não tenho problema nenhum em ver que eu me tornei tudo que meus pais não queriam que eu me tornasse. Ou eles não acreditavam. Porque hoje eu acho que é tudo diferente. Hoje a minha mãe, ela mesma, ela olha e fala, caraca, eu achei que você não ia dar certo e eu acho que de todos você é quem mais deu certo, porque você focou e foi. Uhum. De fato, a gente às vezes nem enxerga dessa maneira, né, Rô? A gente olha, a gente se acostumou tanto a olhar e falar, eu preciso fazer isso dar certo, que a gente não olha e fala, não, eu foquei, eu olhei e fiz, eu não vou. Porque a gente vive muito no dia a dia, que é o acaso. Uhum. Então, quando a gente para, e que nem a gente conversando aqui, analisando a situação, a gente olha e fala, não, a gente existiu um foco, existiu tanto um foco que a gente estudou, que a gente se preparou, que a gente fez tudo isso. Talvez, para a grande maioria das pessoas, para os artistas, essas coisas, nós não somos nada pelo simples fato de não ter 1000 likes. Que não ter 1000 likes, você não fazer um trabalho grande, você não ficar naquele círculo de amigos todos famosinhos, todo mundo ali e tal, fazendo um romance. Sim. Então você não é nada porque não te conhece, mas a partir do momento que você tem clientes, você paga as suas contas, você tem as coisas que você quer e você não passa dificuldade, já tá bom. Eu acho que isso é a vida, na real, né? Exato. Na vida nem todo mundo tá tirando uma foto e tendo 1000 likes. Isso não classifica que você deu certo. Verdade. E pra mim, algumas coisas, lógico que é sempre muito bom as pessoas valorizarem o seu trabalho, mas eu sei que todo mês eu consigo pagar minhas contas com a arte que eu faço. Uhum. Seja ela a visita de alguém boa, ruim, isso pra mim não faz a mínima diferença a opinião do outro. Porque eu
tô fazendo isso dar certo. Exato. E aí entra esse negócio, Lu, que você pegou num ponto bom. Esse aqui é o bate-papo que a gente tá fazendo. Você está satisfeito com o que você tá fazendo? Se o A, B, C ou D, não te dá valoriza, não isso, não aquilo, mas você tá gostando do que você tá fazendo? Você tá se sentindo bem? Você tá conseguindo alcançar as coisas devagarzinho, mas tá um caminho certo. A gente precisa deixar uma coisa sempre sempre bem colocada, né, gente? Na vida a gente muitas vezes veste os olhos dos outros porque é mais fácil ter a visão que já lhe foi concebida. Mas quando a gente pega aquilo e olha e fala, não, vou olhar com os meus próprios olhos, você começa a ter outras formas para tudo. Seja para uma opinião, seja para sua profissão, seja para um relacionamento, seja sobre você mesmo, porque não tem nada mais honesto do que você acordar todos os dias e falar, este sou eu. Não importa se você é bom, ruim, se você é escroto, se você é egoísta, se você é full love o tempo inteiro. Este sou eu. Eu não sou eu sou um pedaço do meu pai e da minha mãe porque eu nasci deles. Sim. Mas eu não sou eles. Porque no fim das contas, a gente sempre tem que lembrar que a gente é parte da nossa família, a gente tem partes de valores dos nossos pais, porque é natural e é bom ter isso, porque a gente viu isso dentro de casa, ou não também, se não quiser ter, também não tenha. Mas uma questão sua, de você olhar e falar, quem sou eu? Eu sou esse cara. E outra, né, Lu? E eu também não tenho que fazer expectativa de ninguém tem que ter expectativa de mim. Eu sou o que eu quiser ser, e se eu fracasso, e se os outros olham pra mim e falam assim, nossa, sabia que ia ser... Ninguém tem que falar isso pra você. Você tem que olhar e falar assim, não importa. É aquele negócio de que uma vez me falaram que você para de olhar pro jardim do seu vizinho pra ver se tá mais bonito que o seu. Cuida das tuas coisas, porque a vida... é você. A gente falou isso agora no último episódio. A vida é a tua experiência. Penúltimo, Lu. No penúltimo. Não, foi no primeiro episódio, porque agora vai lançar agora outro. é o terceiro. É a tua experiência. É a tua experiência. Você tá ali. Não adianta você olhar e falar assim, nossa, olha só, no jardim do Rodrigo tem mais rosa vermelha que no meu. Então você trate de olhar e ver o que você precisa melhorar na sua vida, mas não é se espelhando no outro, porque o outro tá vivendo a experiência dele. E aí entra uma questão muito complexa, né, Lu? Que é aquela pessoa que ela vai, ela tem uma vontade na vida de trabalhar com tal coisa, mas a mãe, o pai, os irmãos, não importa quem, marido, mulher, ele deixa de fazer aquilo porque ninguém ajuda, ninguém me apoia. Só que é o seguinte, se eu fosse esperar apoio de alguém para ser desenhista, eu não teria sido. Então, se você é adulto, se você tem um dinheiro, investe num curso. Investe no seu estudo, investe nesse conhecimento. Eu vou chegar, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido... Vai encher o saco. Então você começou a reparar que, então, de repente, tá na hora de você sair da casa do seu pai e de sua mãe? De repente, será que essa esposa, marido, é quem você realmente gosta mesmo? Ou essa pessoa só tá palpitando ali como eu quero do que de abelha, sabe? E não só isso também, não é nem questão nem de largar as pessoas, mas é questão de você olhar e entender que aquele é o pensamento daquela pessoa. Você vai ter que chegar pra ela e fazer assim, olha, é assim, assim, assado e cozido. Eu vou fazer. E se a pessoa continuar te enchendo o saco, porque o mínimo que a pessoa pode fazer é você segue o seu caminho e a pessoa não te enche o saco. Deixa eu explicar. No momento, se você não tá atrapalhando um ecossistema todo da sua casa, né? Olha, o dinheiro de pagar a conta, em vez de eu pagar a conta, eu vou fazer uma besteirinha. Não. Você tem que ter a noção. Tem um porquê ali. Porém, também as pessoas não são obrigadas a te apoiar a nada. Não. Também a gente tem que lembrar de uma coisa. Ninguém é obrigado a apoiar você em nada. Quem tem que ser o seu próprio suporte é você. Você olha e fala assim, bom, eu não me importo. Meu marido não me apoia. O problema é dele. A mesma coisa se o Rodrigo não me apoiasse nas minhas coisas de desenho. Era problema dele. Eu vou pegar, eu vou ir pras minhas feiras, eu vou fazer o meu material,
Mas ele não me apoia. Eu não preciso do apoio dele. Eu preciso acordar, ter vontade de fazer. Mas é ruim alguém te enchendo o saco. Então, é ruim alguém te enchendo o saco, aí você vai e conversa com a pessoa. E se as coisas não são resolvíveis, não se resolvem. Então, ao mesmo tempo que de repente você olha também e faz o famoso audição seletiva. Sim. Quer falar? Fala. Dane-se. Eu vivo minha vida fazendo as coisas que eu gosto. E tem todas as relações. A gente tem coisas da outra pessoa que às vezes a gente não gosta. Mas isso não é o que faz as coisas darem errado. O que faz dar errado muitas vezes é você não conseguir se expressar. Mas em toda essa relação dessa coisa de você já deixou de ser o que os seus pais queriam pra você e se tornou você mesmo, é muito importante com que você veja quem é você também. Você olhar e falar, não, cara, eu vou assumir essa forma e já era. E uma questão meio psicológica isso, né? Quando você fica esperando o negócio da aprovação do seu pai ou da sua esposa ou do seu... Não. É o mesmo que ficar esperando uma aprovação divina. Então, é você esperando que aquelas pessoas, aquele ser divino tenha compaixão de você e deixe você seguir a sua vida. E quando você vê, você já olha e já percebe que você está numa idade mais avançada, que talvez você não tenha saco para fazer aquilo, talvez você não tenha saúde, talvez isso, talvez aquilo. E você só viu que você viveu uma vida de frustração, nunca fazendo aquilo que você pelo menos tinha um pouco de vontade. E aí? O que você levou? O que você vai levar? Aquele momento ali na sua vida, o que está passando na sua cabeça? O que não adianta você ficar postando só na internet. A gente tem que lembrar que a vida não é um filme. Exato. As pessoas, elas acham que a vida é um seriado, né? Ela é um filme, que uma hora vai acontecer uma coisa. Não, e nem só isso. Ela tá competindo. Não. Eu sou um caçador Pokémon. Eu tô competindo com o fulano pra eu ter o Pikachu mais forte do que o dele. Meu bem, você compete com você mesmo. Verdade. Porque no fim das contas, você ser melhor que aquele outro fulano não vai te fazer a mínima diferença. Às vezes você é melhor sem conta paga. Ou sem alegria, porque aquilo te causou uma exaustão tão horrível que você odeia aquilo depois de um tempo. Pode acontecer. Então, você faz aquilo porque aquilo é pra você, é pro seu bem, é porque você gosta. O fundamental desse programa e dessa ideia toda dos pais que a gente falou é que isso serve pra tudo. É pra tudo, é que... Você tem que parar de fazer de ser aquilo que você quer que a sociedade te veja como. Isso. Depende da maneira que você é, não importa, não importa se, sei lá, o fulano de tal, que é um artista que eu mega admiro, ama meu trabalho. Não importa, eu tô pagando minhas contas, eu tô conseguindo levar minha vida, isso me traz satisfação. Ou você fica numa busca incessante para que um artista famoso te note e elogie o seu trabalho. Isso pode nunca acontecer. E aí? E você não consegue ver, às vezes, o valor que você tem. Então, acho que o importante é a gente sempre sair de deixar de ser o que os outros esperam pra gente. E a gente tomar autoridade da nossa própria vida, que é uma coisa que a gente acaba não fazendo, né? Verdade. Então, acaba acho que já estamos prontos. Antes disso, só para avisar o pessoal, entra lá no nosso site, vai ter a nossa lojinha lá. Em breve vai ter novidades. Vai ter novidades. Nós estamos colocando nosso material independente. Então tem camiseta para vender, tem que mais? Tem em breve a gente vai fazer a lojinha com as histórias em quadrinhos. Vai estar cheio de novidade lá. Vocês sigam a gente também nas redes sociais. Na verdade, eu acho que a gente deixou só o Instagram. @LuzFidelis com Y, @RoyMesquita com Roy Mesquita. Mesmo assim, ou a arte dos dois, que é no Instagram também, que vocês vão ter lá, nossas... Isso, as postagens mais voltadas aqui do nosso aquela coisa toda que vocês já sabem. Tudo bem, pessoal? Isso. A gente se vê, então. E lembrando aqui também que normalmente nós fazemos live de terça-feira, às 9 horas da noite, na Twitch, tá? Então, normalmente nós vamos estar lá, a arte dos dois, se não me engano. Isso, a arte dos dois.
vai estar lá, só entrar lá na Twitch às 9 horas da noite, normalmente nós estamos lá. Fazendo pintura digital e conversando. Então você que gosta de ver processo de arte, pode entrar também para bater papo e a gente vai bater papo. A turminha legal que a gente tem lá, né, Lu? Isso, a gente se vê então no próximo programa, gente. Um beijo e até mais.